Ele fez algo que mudou tudo. Não foi uma frase impactante nem um gesto grandioso. Foi só um olhar. Um olhar que desvendou uma verdade que ele próprio evitava encarar. Rui não sabia, mas naquela noite, ao fim do turno, quando o supermercado quase fechava, ele seria descoberto. E nada mais voltaria a ser igual. Faltavam poucos minutos para as 22 horas quando Tiago entrou no Pingo Doce, em Setúbal. Queria apenas comprar leite e umas bolachas antes de voltar para casa. Era uma visita rápida, sem planos nem distrações. Mas algo mudou assim que passou pelas portas automáticas. O ambiente tranquilo, quase vazio, parecia convidá-lo a andar sem rumo. Foi então que o viu. Um funcionário organizava garrafas numa das prateleiras finais. Alto, parecia ter uns 38 anos, corpo firme e postura serena. Rui, como descobriria depois, parecia absorvido na tarefa. Tiago desviou o olhar, mas não conseguiu evitar mais um relance. Havia algo naquele homem que o intrigava. Tentando parecer distraído, Tiago caminhou pelos corredores sem realmente prestar atenção aos produtos. Sentia que estava sendo puxado para mais perto. Involuntariamente, passou de novo perto de Rui. E, como se tivesse percebido, o funcionário ergueu o olhar e disse com um sorriso discreto: "Procuras alguma coisa?" Tiago hesitou. Disse apenas que não sabia, que estava só a ver. Rui assentiu, simpático, e voltou ao trabalho. Mas aquele breve momento ficou preso na memória de Tiago, como se uma peça tivesse encaixado. Minutos depois, Tiago andava pela zona do fundo da loja, onde raramente havia clientes. Estava mais calmo, mas ainda sentia o coração bater mais depressa. Foi quando ouviu passos. Era Rui, agora com umas caixas nas mãos, caminhando naquela direção. Ele parou a poucos metros e disse, quase com humor: "Encontramo-nos outra vez." Tiago sorriu, sentindo-se exposto. Rui colocou as caixas no chão com cuidado e aproximou-se mais um pouco. O ambiente parecia suspenso, e mesmo sem palavras diretas, a troca de olhares dizia muito. Rui comentou, com voz baixa, que não costumava sair do seu espaço de trabalho assim, mas havia sentido algo estranho, como se tivesse de falar com Tiago. E Tiago, quase aliviado, disse que sentia o mesmo. Ficaram assim, próximos, mas sem ultrapassar qualquer linha. Não houve toques nem promessas. Apenas uma espécie de entendimento silencioso, como se algo novo estivesse prestes a começar. Tiago afastou-se depois de um tempo, apanhado entre a confusão e a curiosidade. Sentia-se bobo por dar importância a uma troca tão breve, mas alguma coisa dentro dele insistia que aquilo não era trivial. No caminho para as caixas, viu Rui à distância, atendendo uma senhora. O olhar de Rui cruzou com o dele por um segundo, antes de voltar ao trabalho. Foi o suficiente para reforçar a sensação de que aquela história ainda não tinha terminado. Tiago pagou as compras e saiu. O ar fresco da noite não o fez esquecer o que sentira. Ao entrar no carro, pegou no telemóvel. Ainda tinha um número que Rui lhe dera de forma quase envergonhada, quando se despediram. Escreveu uma mensagem curta: "Cheguei bem. Foi bom ter falado contigo." Esperou, sem grande expectativa. Mas poucos segundos depois, o ecrã acendeu com a resposta: "O turno terminou agora." Também gostei. Tiago sorriu sozinho no carro. Algo tinha começado naquela noite. E, mesmo sem saber como ou porquê, ele estava pronto para descobrir onde aquilo poderia levá-lo. Tiago não fazia ideia de como agir. Passara o dia inteiro com o telefone na mão, abrindo e fechando a conversa com Rui como quem espreita uma porta entreaberta. Queria responder, puxar assunto, convidá-lo para algo simples. Mas cada vez que tentava escrever, apagava tudo. Estava nervoso. E aquilo era novo. No fim da tarde, ele tomou coragem. Mandou uma mensagem curta: "Se amanhã estiveres livre, podemos tomar um café." Esperou. Minutos que pareceram horas. Só quando já estava convencido de que a mensagem fora um erro, recebeu a resposta: "Sim. Saio às 17 horas." Onde? Encontraram-se no pequeno café perto da Marginal de Setúbal. Nada de especial, mesas de ferro, toldo desbotado pelo sol, mas era discreto. Rui já estava lá quando Tiago chegou, sentado com um copo de sumo à frente. Sorriu ao vê-lo, e o nervosismo de Tiago desapareceu um pouco. Conversaram como dois desconhecidos que já se conheciam. Rui falava pouco, mas ouvia com atenção. Tiago ria fácil, especialmente quando Rui dizia algo que não parecia engraçado, só porque gostava do jeito como ele falava. Disseram pouco, mas entenderam muito. Na despedida, Rui perguntou se podiam repetir aquilo outro dia. Tiago respondeu que sim, mais depressa do que queria admitir. Trocaram um aperto de mão firme.
Só isso. Mas com um calor que ficou nos dedos de Tiago por horas. Nos dias que seguiram, começaram a falar mais. Mensagens simples, como foi o dia, já jantaste, vi algo que me lembrou de ti. Nada de romântico demais, mas o suficiente para criar um fio entre eles. Um fio que apertava devagar. Rui era reservado. Trabalhava todos os dias no supermercado, inclusive a sábados. Morava sozinho. Nunca falava da família. Quando Tiago perguntava algo mais pessoal, Rui desviava ou respondia com humor. Mas nunca parecia agressivo, apenas cuidadoso. Tiago, por outro lado, sentia vontade de contar tudo. Sobre os amigos, o trabalho no escritório, as inseguranças que carregava. Sentia-se ouvido. E isso bastava. Foi numa noite de quarta-feira que tudo mudou. Rui mandou mensagem: queres vir jantar cá em casa? Nada de especial, mas estou com vontade de te ver. Tiago hesitou. Não pelo convite, queria ir. Mas sabia o que aquele passo representava. Aceitou. Chegou pouco depois das 20 horas. O apartamento era simples, pequeno, mas organizado. Rui tinha cozinhado qualquer coisa rápida, massa com legumes e queijo. Comeram com calma, ouvindo música baixa no fundo. A conversa fluía. Depois do jantar, sentaram-se no sofá. Falavam de tudo e de nada. Rui estava mais solto, e até riu alto algumas vezes. Tiago percebeu que aquilo era raro, e guardou o som como se fosse um segredo valioso. Houve um momento de silêncio. Não constrangedor, apenas silencioso. Rui olhou para Tiago de forma séria, como quem pondera um risco. Há coisas que não te contei ainda, disse ele. Tiago ficou em alerta, mas manteve o olhar calmo. Rui continuou. Não é por mal. É que, não estou habituado a confiar em ninguém. Nem a deixar ninguém entrar. Tiago não respondeu de imediato. Estava claro que aquilo vinha de um lugar fundo. Mas também era claro que Rui estava a tentar abrir uma fresta. Uma tentativa de verdade. Não tens de contar tudo agora, respondeu Tiago, com sinceridade. Só não feches a porta. Rui assentiu. Depois baixou o olhar. Não quero estragar isto. Tiago sentiu o peso daquelas palavras. Porque ele próprio não sabia o que isto era. Mas sabia que não queria que acabasse. Sabia que Rui, com todas as suas defesas e silêncios, começava a importar mais do que ele imaginava. Naquela noite, não houve beijo. Não houve toque. Mas quando Tiago foi embora, Rui ficou à porta a vê-lo descer as escadas. E antes que ele saísse, disse apenas: obrigado por teres vindo. Tiago respondeu com um aceno. Mas dentro dele, algo dizia que estava a entrar num caminho sem volta. Um caminho onde o mais difícil ainda estava por vir. Ele mentiu. Não por maldade. Mas porque teve medo. Medo de perder o pouco que tinha começado a construir com Tiago. Mas toda mentira, por menor que seja, tem um preço. E naquela tarde de sábado, quando Tiago descobriu a verdade, o choque foi maior do que ele poderia suportar. O que Rui tentou esconder, foi finalmente revelado. O dia começou comum. Tinham combinado almoçar juntos, mas Rui desmarcou em cima da hora. Disse que um imprevisto no supermercado o obrigava a ficar mais tempo. Tiago aceitou sem desconfiar, sabia como o trabalho dele era exigente. Mas horas depois, passando pela Baixa de Setúbal a caminho de casa, viu algo que o paralisou. Rui. Sentado na esplanada de um café. Não estava sozinho. Havia um rapaz com ele, mais novo, talvez 20 e poucos anos. Estavam próximos demais para serem apenas conhecidos. E, embora não houvesse nada explícito, o gesto com que o rapaz tocou no braço de Rui dizia tudo. Tiago congelou por um instante. Quis ir embora. Fingir que não viu. Mas o corpo agiu por conta própria, atravessou a rua, aproximou-se devagar, até que Rui levantou o olhar. O choque estampado no rosto dele foi imediato. Levantou-se, murmurou algo ao rapaz e caminhou até Tiago, nervoso. Posso explicar, disse ele. Tiago não respondeu. Apenas olhou nos olhos dele e esperou. Rui hesitou, tentando encontrar palavras. Disse que conhecia aquele rapaz há anos. Que já tinham tido algo, mas que agora era só amizade. Que não queria mentir, mas também não sabia como explicar aquilo. Tiago ouviu tudo em silêncio. Quando Rui terminou, disse apenas: mentiste. Podias ter contado. Mas escolheste esconder. E foi embora, sem dar espaço para mais nada. Os dias seguintes foram silenciosos.
Rui não mandou mensagens. Tiago também não. Cada um ficou fechado no próprio orgulho e na dor. Mas a verdade é que, por trás da mágoa, havia algo mais profundo: medo. Medo de confiar. Medo de se machucar outra vez. Tiago contou o que aconteceu a um amigo próximo. Este foi direto. Talvez ele não tenha feito por mal. Mas se não é honesto contigo agora, quando é que vai ser? Aquela frase ficou na mente de Tiago por dias. Por sua vez, Rui remoía a situação. Sentia-se culpado, mas também magoado. Achava que Tiago não lhe dera sequer uma chance de explicar. Que não era justo julgá-lo com tanta dureza. Mas, no fundo, sabia que errara ao esconder aquilo. Numa noite de quarta-feira, quase uma semana depois, Rui finalmente enviou uma mensagem: se ainda fizeres questão, gostava de falar contigo. Uma última vez. Tiago demorou, mas respondeu: vemo-nos no mesmo café. Amanhã às 18 horas. No dia seguinte, estavam lá. Sentados frente a frente. Sem abraços, sem sorrisos. Apenas olhos nos olhos. Rui foi direto. Contou tudo. Disse que, sim, teve uma história com aquele rapaz. Nada sério, mas envolvido o suficiente para deixar marcas. Que a relação não acabou bem. Que tentou cortar laços, mas o outro continuava por perto, aparecendo de vez em quando. E que, por medo de parecer confuso ou envolvido, escondeu. Que não queria afastar Tiago, e por isso escolheu calar. Tiago ouviu tudo. Sentia-se traído, mas também compreendia. Porque ele próprio já escondeu sentimentos antes. Já teve medo de ser transparente. A questão não é só o rapaz, disse Tiago, com calma. É o facto de não confiares em mim. Se queres que algo cresça, tens de deixar que eu entre. Se não, não dá. Rui baixou a cabeça. Sabia que Tiago tinha razão. E pela primeira vez, disse algo que nunca antes tinha tido coragem. Eu quero. Só não sei como. O silêncio que seguiu foi tenso, mas verdadeiro. Havia ali um ponto de viragem. Tiago sabia que podia levantar e ir embora, cortar tudo e seguir em frente. Mas algo o impediu. Algo mais forte do que o orgulho. Algo que talvez fosse amor. Ou, no mínimo, a possibilidade dele. Então começa por ser sincero, disse Tiago. Só isso. Rui assentiu, com os olhos ligeiramente marejados. Não pediu perdão. Mas pela primeira vez, mostrou-se vulnerável. E foi essa verdade, crua e sem filtros, que fez Tiago hesitar menos. Naquele fim de tarde, os dois saíram do café lado a lado. Sem mãos dadas. Sem promessas. Mas com um passo à frente, ainda que pequeno. Sabendo que o caminho seria difícil, mas talvez, só talvez, ainda fosse possível de trilhar. Foi Rui quem desapareceu desta vez. Depois da conversa no café, sumiu por dias. Nem uma mensagem, nem uma explicação. Tiago tentou não se importar. Disse a si mesmo que estava tudo bem, que seguir em frente seria mais fácil do que parecia. Mas cada vez que o telefone vibrava, ele esperava ver o nome de Rui. E isso dizia tudo. Na sexta à noite, Tiago decidiu fazer algo que evitava havia dias, foi até ao supermercado. Sabia que Rui talvez estivesse lá, mas precisava resolver consigo mesmo. Caminhou pelos corredores como se nada fosse, tentando parecer casual, mas o coração batia como se fosse adolescente. Rui não estava. Uma funcionária disse que ele tinha pedido uns dias de folga. Tiago saiu mais confuso do que entrou. Aquela ausência, aquele sumiço, era mais do que silêncio. Era medo, fuga. E Tiago já conhecia esse padrão. Já tinha estado do outro lado antes. Na manhã de domingo, enquanto tomava café na varanda, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu sem pensar. És tu, Tiago? Disse uma voz do outro lado. Sou o Nuno. Desculpa incomodar. Sou amigo do Rui. Tiago gelou. Ele está bem. Foi tudo o que conseguiu dizer. Não muito. A voz parecia hesitante. Ele está em casa, mas fechou-se. Não fala com ninguém. Só fala de ti. Eu sei que isto é estranho, mas achei que devias saber. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos. Depois agradeceu. Anotou o endereço que Nuno lhe deu e ficou ali, a olhar para o telefone, como se esperasse uma resposta que não vinha. Às 17 horas em ponto, bateu à porta do apartamento de Rui. Não sabia ao certo o que ia dizer. Só sabia que precisava vê-lo. Rui abriu a porta com o rosto cansado.
Olhos vermelhos, barba por fazer. Não parecia o mesmo. Mas bastou um olhar para que Tiago percebesse, ele ainda estava ali. Perdido, mas ali. Desculpa não ter respondido, disse Rui, baixinho. Tive medo de dizer a coisa errada. Tiago entrou sem dizer nada. Sentou-se no sofá enquanto Rui se encostava à parede, com os braços cruzados. Eu não sei como fazer isto, continuou Rui. Nunca aprendi a deixar alguém ficar. Sempre fui bom a afastar. A esconder. Mas contigo, perdi o controlo. Tiago escutava em silêncio. Pela primeira vez, Rui falava com honestidade, sem disfarces. Eu não sou fácil, Tiago. Tenho feridas antigas. Família complicada, gente que foi embora sem explicar. O rapaz do café foi só mais uma repetição desse ciclo. Alguém que dizia que ia ficar e foi embora antes de tentar. E achaste que eu ia fazer o mesmo? Perguntou Tiago. Achei que todos fazem, respondeu Rui, com um sorriso triste. Então tentei proteger-me. Só que, desta vez, magoei a única pessoa que realmente queria ficar. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas carregado de significado. Tiago suspirou fundo. Sentia-se dividido entre a raiva que ainda restava e o desejo de recomeçar. Mas havia algo diferente ali. Rui não estava apenas a pedir desculpa, estava a quebrar um padrão, a enfrentar os próprios fantasmas. Eu não sou perfeito, disse Tiago. Também tenho medo. Mas estou aqui. Ainda estou aqui. Rui finalmente se aproximou. Sentou-se no outro lado do sofá, deixando espaço entre eles. Não tentou tocar, não pediu nada. Apenas ficou ali, presente. Se ainda quiseres tentar, murmurou ele, eu prometo não fugir mais. Tiago olhou nos olhos dele. Não havia garantias. Não havia promessas fáceis. Mas havia verdade. E, às vezes, isso bastava. Então fica, respondeu. Mas desta vez, fica de verdade. E ali ficaram. Sentados, lado a lado, sem precisar de mais palavras. O silêncio que antes parava, agora unia. Pela primeira vez, estavam ambos no mesmo lugar, ao mesmo tempo, prontos para tentar. A vida não mudou de um dia para o outro. Rui não se transformou num homem aberto e comunicativo do nada. Tiago também não se tornou imune à insegurança. Mas algo importante aconteceu naquela tarde no sofá, ambos decidiram ficar. Não por obrigação. Não por carência. Mas porque, apesar do medo, ainda havia vontade. E, às vezes, só isso já era muito. As semanas que seguiram foram feitas de avanços pequenos. Tiago passou a ir mais vezes ao apartamento de Rui. Jantavam juntos, conversavam até tarde, partilhavam silêncios. Rui não falava muito do passado, mas deixava Tiago entrar aos poucos, mostrando, sem palavras, que começava a confiar. Houve recaídas. Dias em que Rui se fechava de novo. Momentos em que Tiago duvidava de tudo. Mas, nesses dias, ao invés de fugir, aprenderam a falar. A ficar, mesmo quando o mais fácil seria sair. Foi numa segunda-feira à noite que tudo mudou de novo. Rui tinha tido um dia difícil no trabalho. Chegou a casa tenso, calado, visivelmente aborrecido. Tiago preparava o jantar quando ele entrou na cozinha e disse, sem rodeios. Estive para não voltar hoje. Tiago parou o que fazia. Olhou para ele com calma. Não reagiu com zanga. Apenas esperou. Pensei que talvez fosse melhor acabar por aqui, continuou Rui. Evitar a dor futura. Não te prender a alguém como eu. Tiago sentiu o coração apertar, mas manteve a respiração controlada. E por que não foste? Perguntou. Rui hesitou. Depois respondeu. Porque, pela primeira vez, quis ficar. Mesmo com medo. Mesmo sem saber como vai ser. Tiago aproximou-se devagar. Não disse muito. Apenas colocou a mão sobre a de Rui e disse. Então fica. E vamos aprender juntos. Naquele momento, Rui começou a chorar. Não um choro alto ou dramático. Mas um choro contido, libertador. Como quem, finalmente, deixa cair a armadura que carregou a vida inteira. Com o tempo, as coisas foram ganhando forma. Rui apresentou Tiago a Nuno, o amigo que o ajudara nos piores dias. Mais tarde, conheceu alguns colegas de Tiago. Não foi tudo fácil, houve olhares, comentários subtis. Mas Rui já não fugia. Tiago percebeu que, mais do que um romance, o que estavam a construir era algo raro, uma relação baseada em coragem. Coragem de falhar.
De dizer a verdade. De aceitar as imperfeições um do outro. A maior vitória não foi o felizes para sempre, mas o simples, estamos aqui. Juntos, mesmo nos dias cinzentos. Rui deixou de esconder o passado. Tiago deixou de cobrar respostas rápidas. E assim encontraram um caminho que, embora incerto, era deles. Certa noite, sentados no mesmo sofá onde tudo começou, Rui disse algo que Tiago jamais esqueceria. Não sou bom com palavras. Mas o que sinto contigo, é a primeira vez que não quero fugir de alguém. É a primeira vez que alguém fica mesmo quando vê o meu lado mais feio. Tiago apertou-lhe a mão com força. E respondeu, com um sorriso calmo. Porque o que tu chamas de feio, é só humano.